Pois é, e nessa última semana de 2022, nós preparamos uma retrospectiva especial dos fatos mais relevantes do ano. Notícias que você viu aqui no RN. Essa retrospectiva especial foi dividida em 4 partes. Ontem, você pôde acompanhar o que de mais importante aconteceu no primeiro trimestre. E hoje, você acompanha as principais notícias do segundo trimestre. Veja só. Surto de influência aviária nos Estados Unidos faz Brasil acender sinal de alerta para a doença. Aluno que defendeu o agronegócio durante palestra em escola paulista e foi repreendido por professores, fala com exclusividade ao Rural Notícias. Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, visita estúdios do Canal Rural em São Paulo e fala sobre o programa para remunerar produtores por serviços ambientais, o Floresta Mais. Ministério da Economia remaneja mais de R$1 bilhão para equalizar juros do Plano Safra. Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, recebe a 27ª edição da AgriShow, a maior feira do agronegócio da América Latina. Conselho Monetário Nacional eleva para até 2 anos o prazo de reembolso do crédito rural de custeio destinado à suinocultura. INCRA suspende entrega de títulos rurais por falta de verba. Presidente Bolsonaro diz que vai destinar recursos do orçamento. População ocupada no agronegócio no primeiro trimestre atinge nível mais alto desde 2016. Governo realiza novo corte de 10% no imposto de importação em mais de 6 mil produtos, entre eles de arroz, feijão e carnes. Papa Francisco pede que o trigo da Ucrânia não seja usado como arma de guerra. Mato Grosso inicia a colheita de milho com desempenho ruim das lavouras. No oeste do estado, produtividade é a pior das últimas 5 safras. Operação padrão de fiscais agropecuários atrasa exportação no Paraná e provoca filas na fronteira do Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos, para frear inflação, Federal Reserve promove maior alta de juros desde 1994. Paraná reduz em 50% a alíquota de ICMS interestadual para suínos vivos. Casos de furto de gado caem em Mato Grosso do Sul, mas prejuízos com subtração de equipamentos superam R$5 milhões em 2022. Com alto custo de produção e pastagens danificadas, produtores de leite abandonam a atividade em Mato Grosso. Comissão de Agricultura do Senado aprova projeto de lei que trata sobre autocontrole. Para driblar o risco de escassez de diesel no segundo semestre, a Agência Nacional de Petróleo aumenta em mais de 10 vezes liberação de licenças a distribuidoras para importação do combustível. Governo Federal lança Plano Safra 22-23. Volume recorde de crédito disponibilizado para o novo plano agrícola é de quase R$341 bilhões. E o Miguel Daúde já está aqui conosco, né? Ô Daúde, você comentou várias dessas notícias aqui ao longo do segundo trimestre de 2022. Eu queria que você analisasse, né, como é que foi esse trimestre e principalmente, talvez a notícia mais relevante, a divulgação do Plano Safra. O que você achou do Plano Safra e qual a sua perspectiva em relação ao próximo Plano Safra que deve ser anunciado em junho de 2023? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, o Plano Safra, sem dúvida nenhuma, foi divulgado um efeito em termos de volume muito grande de crédito, mas só que quando nós detalhamos o Plano Safra, nós percebemos que boa parte desses recursos que foram oferecidos e que estão sendo oferecidos ao produtor rural estão a juros livres, ou seja, não tem aí o financiamento ou o subsídio por parte do governo. Mas não deixou de ser um Plano Safra que chamou muito a atenção.
Petri, de todas essas notícias que nós observamos, uma das que nós deveríamos aqui fazer uma reflexão para agora, 2023, é exatamente a questão do clima e a questão do câmbio, né? Que são dois pontos importantíssimos que nós vimos nessas matérias que podem ter uma influência agora em 2023. Nós vamos ter uma estabilidade dos preços, mas essas variáveis do clima pode, sem dúvida nenhuma, atrapalhar muito. Nós vimos já no Rio Grande do Sul dificuldades e, segundo meteorologistas, pessoas que estudam profundamente o clima, este ano de 2023 nós vamos conviver com extremos climáticos. Então, o que eu pude observar dessas matérias, em primeiro lugar, taxas de juros mais altas, dificuldades de crédito. Nós temos também posições, né, do governo sem recursos para viabilizar os instrumentos de política agrícola para ajudar os produtores rurais. Então, diante desse cenário que nós teremos em 2023, a única coisa, Petri, que me deixa otimista é que, não tenha dúvida, nós vamos ter demanda, nós vamos ter mercado. O cuidado que o produtor tem que ter é exatamente com variáveis que fogem do controle. Clima, câmbio, taxa de juros, dificuldade de créditos para financiamento, tudo isso... E chamou atenção... E chamou atenção, né, Daúde, no terceiro trimestre, no segundo trimestre, a inflação, tanto que o governo tentou tirar taxação de importação para aumentar a oferta, né? Exatamente. Quando você tem aí uma pressão dos alimentos, o governo tirou, né? Mas, na realidade, o problema da inflação dos alimentos, ela está mais centrada nos custos de produção, nos insumos que subiram demais, e você tem também o pequeno produtor que, como a gente viu aí na questão do leite, deixou a atividade por não ter apoio. Então, é um conjunto de fatores, né, que a gente vai conviver em 2023. A esperança, né, que nós temos, né, seria cobrar do governo, né, que vai tomar posse, em posições que ele assumiu conosco, né, Petri? Você participou, né? Nós participamos de uma entrevista com o presidente Lula e ele se mostrou totalmente favorável e até nos deu chance e condições de cobrá-lo sobre isso. Ele até desafiou, falou, não, vocês podem me cobrar. Está gravado. Então, cobrar. Está gravado, né? Bom, Daúde, amanhã a gente vai apresentar a retrospectiva do terceiro trimestre de 2022. De repente você, com a sua participação também, vai analisar os pontos mais importantes. Daúde, obrigado, boa noite e até amanhã. Até amanhã, Petri. E olha, o 2023, evidentemente, vai ser bem melhor pelas condições que o produtor rural tem, pela dedicação e pelo conhecimento, pelo investimento que ele fez. Ele vai, sem dúvida nenhuma, superar os obstáculos aí que teremos pela frente. Não vamos desanimar, porque o agronegócio é bem maior do que a gente imagina e tem condições de ter uma evolução muito positiva. Petri, amanhã vamos comentar o terceiro trimestre. Valeu, obrigado, Daúde. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.